Vamos começar aí com a situação internacional, né? Essa semana, o governo da Venezuela interceptou uma tentativa de invasão do país por mercenários contratados por uma empresa norte-americana, o que acendeu uma luz vermelha muito forte, no sentido de que, muito provavelmente, essa essa ação, apesar de ser uma ação minoritária, né, aparentemente apenas algumas dezenas de pessoas estariam envolvidas nela, ela faz parte de um conjunto muito maior que traz uma preocupação enorme para a situação venezuelana, né? Nós já vimos aqui que o governo norte-americano declarou o governo da Venezuela como um governo narcotraficante, né, obviamente que sem nenhuma evidência dessa acusação, ofereceu um prêmio para a captura do atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de 15 milhões de dólares, o que pode, inclusive, instigar, né, ações desse tipo, mas não parece que a ação teria sido feita apenas por isso. E também nós temos o fato de que a terceira frota norte-americana está estacionada no Mar do Caribe, bloqueando todo tipo de acesso à Venezuela por mar, né? Essa operação que está sendo realizada no Mar do Caribe é uma operação que tem como objetivo explícito também o combate ao tráfico de drogas, o que, mais do que o normal, salta à vista de que se trata de um pretexto, né? O verdadeiro alvo da operação supostamente contra o tráfico de drogas é a Venezuela. Uma possibilidade, né, nós discutimos isso ontem na análise internacional, com relação a essa tentativa de invasão, é de que ela teria sido um balão de ensaio dos norte-americanos para produzir uma incursão no território da Venezuela ao estilo do que os norte-americanos tentaram em Cuba em 1961, com a invasão da Baía dos Porcos, né? Naquele momento, os norte-americanos conseguiram reunir aí elementos de extrema direita que haviam fugido do país, mais mercenários, mais elementos corrompidos, criminosos, etc. e tal, para produzir uma invasão de Cuba pela Baía dos Porcos, estabelecer ali uma cabeça de ponte, o que eles chamariam de um território liberado, para levar adiante uma guerra contra o governo cubano. Para isso, se apresentaram lá mil e tantos mercenários, com navios, carros de desembarque, armas pesadas, e inclusive com a proteção da aviação de guerra norte-americana. Aquele episódio terminou num fiasco completo, porque a resistência da população cubana em meio à revolução foi uma resistência extremamente grande, mobilizou todo o país, né? É naquele momento que o Fidel Castro declara que a Revolução Cubana é uma revolução socialista, coisa que não havia sido feita até então. E, nesse sentido, a tentativa norte-americana ela foi desbaratada. O próprio governo Kennedy, na época, decidiu retirar o apoio aéreo à invasão para evitar de se comprometer demais com os acontecimentos. É possível, né? Inclusive mais do que possível, é provável que, diante da incapacidade da oposição direitista, pró-imperialista, dentro da Venezuela, de levar a cabo um golpe militar, de conseguir corromper uma parcela das direções militares para os seus propósitos, que o plano alternativo do imperialismo
seja uma invasão com o exército mercenário. Nós sabemos que no mundo, principalmente a partir da guerra do Iraque, há um crescimento das chamadas empresas de segurança, que são, na verdade, exércitos de mercenários legalizados, uma coisa que sempre existiu no imperialismo e na política colonial, né, que se serviram em vários lugares de exércitos mercenários para disfarçar a participação dos governos nessas operações contra países soberanos, né? Então, isso daí acende todas as luzes vermelhas diante dessa questão e coloca a necessidade de se realizar uma grande campanha contra a possibilidade de uma iminente invasão da Venezuela pelo imperialismo, né? Todas as peças dessa invasão foram colocadas no lugar e é improvável, né, que depois de toda a mobilização e depois de todos os acertos feitos, o imperialismo se abstenha de levar adiante uma ação contra o governo da Venezuela. Inclusive, é importante lembrar que na época em que o Chávez estava na presidência, os mercenários, né, cerca de 300 mercenários, invadiram a Venezuela com o intuito de assassinar o presidente. Quer dizer que isso aqui não seria uma coisa inusitada. Aparentemente, as Forças Armadas venezuelanas, chamadas Forças Armadas Bolivarianas, estão atentas ao problema, né? Existe um apoio grande da população, que inclusive participou da apreensão dos mercenários, e isso daí pode levar a uma frustração completa dos planos do imperialismo. Mas, de qualquer maneira, a Venezuela precisa da solidariedade dos demais povos, e particularmente do povo brasileiro, da esquerda brasileira. Nós temos que lembrar aqui, infelizmente, né, que uma parte significativa da esquerda brasileira, apesar de ser uma parte bem direitista, se recusa a apoiar a Venezuela diante dos ataques do imperialismo. Nós vimos aí problemas, inclusive, dentro do PT, na época em que o Maduro tomou posse, e o PT compareceu à posse. Isso aí gerou uma certa crise impulsionada pela imprensa burguesa dentro do partido, com alguns líderes aí falando que o PT não deveria apoiar dessa forma o governo da Venezuela. Então, nós temos aí uma situação que é preciso um trabalho muito árduo, no sentido de mobilizar o maior número de setores para se opor a uma intervenção, uma eventual intervenção na Venezuela. Um dado importante, né, voltando um pouquinho atrás na explicação, um dado importante nessa situação é que foi revelado pela própria organização mercenária que foi assinado um contrato entre o Juan Guaidó e essa organização, né, que receberia uma grande quantia em dinheiro para realizar essa operação chamada Operação Gedeão. Com base nessas informações, aparentemente, a justiça venezuelana ordenou a prisão do Juan Guaidó e mais uma certa quantidade de pessoas ligadas a eles que estão envolvidas na operação. Esperamos que isso aí seja verdade. Estava mais do que na hora de colocar um freio nessa sistemática desestabilização do governo da Venezuela pelo imperialismo dentro do país, né? E esperemos que o governo da Venezuela jogue duro contra esses setores que visivelmente estão a serviço de um outro país para prejudicar o seu próprio país. Então, repetindo, né, o que é muito significativo, apesar da situação da quarentena, da epidemia, é preciso uma mobilização em defesa da Venezuela e uma mobilização imediata e enérgica. Bom, uma segunda questão